Fera! Fera Seriado 2, que faz prova de filosofia neste domingo, faltando poucas horas aí para a prova. Aquelas dicas finais, só para consolidar aquilo que você estudou ao longo do ano, só para te deixar mais motivado para fechar a prova de filosofia. Essa é a nossa meta. Neste domingo você vai encarar a prova de português, a prova de língua estrangeira, matemática, física e a melhor prova do dia vai ser filosofia. Historicamente, eu fiz um levantamento geral desde 2012, quando a UPE veio introduzir esse programa e estabelecendo aí 6 questões para a prova. De 2012 até o ano passado, confira a distribuição de temas. 2 questões envolvendo o conhecimento histórico, na verdade, conhecimento filosófico. 2 questões envolvendo conhecimento filosófico, tá? Quando eu falo conhecimento filosófico, o PE vai justamente trabalhar com a concepção de filosofia, a filosofia como o mais alto grau do conhecimento. Então, a UPE vem trazer definições de filosofia. Então, de boa, tá? Tem que gabaritar essas 2 questões. São questões que eu considero de fáceis a medianas, porque aí a base filosófica você já tem. Filosofia como reflexão, filosofia que estimula a consciência crítica, filosofia que se preocupa mais em construir, elaborar perguntas, tá? Então a filosofia não tem aquele propósito de buscar respostas, mas sim questionar, indagar. É comum a UPE justamente citar Marilena Chaui em relação à atitude filosófica, essa visão questionadora que temos que ter diante das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então eu espero 2 questões, mais uma vez, daqui a pouquinho a prova já está ok, já está prontinha, te esperando. Então você deve encarar aí nessa prova de filosofia, já encontrando nas primeiras questões o conhecimento filosófico que a UPE, tem trabalhado com fragmentos de textos, trabalhado com imagens, mas são questões que eu tenho certeza que você vai conseguir gabaritar. Se ligar que a UPE coloca nessas questões termos como imprescindível, que é necessário, prescindível não é necessário. Então a UPE gosta de trabalhar com essas pegadinhas. Fique atento em relação às palavras, à construção dessa frase, a construção dessa alternativa. De repente um termo vai desmanchar toda a veracidade aí, da alternativa. Então se liga nisso, tá bom? Tem muitas pegadinhas. Olhar também o comando da questão, se está pedindo incorreto ou correto. E também o PE gosta de trabalhar com aquelas proposições 1, 2, 3, 4 até 5, depois pergunta quais são as verdadeiras ou quais são as falsas. Então se ligar, se está pedindo as verdadeiras ou as falsas. Aqui é uma dica primária, porque você já é experiente, já fez o vestibular no ano passado e não vai cair nessa pegadinha. Então, a minha aposta, 2 questões de conhecimento filosófico, definições de filosofia, reflexão, crítica, visão sistematizada. A filosofia não possui uma verdade dogmática, tá? Quem possui verdade dogmática é a religião. Falando em religião, uma questão deve aparecer com a consciência crítica e a filosofia. E essa questão vai justamente trazer a aproximação, que na verdade é uma redundância, tá? Porque se eu estivesse ali participando da reunião que definiu esse programa, você pode inserir esse tema, consciência crítica, consciência filosófica, em um só programa. No caso, pode colocar em um só item. Colocava conhecimento filosófico, aí subitem, consciência crítica, a filosofia, reflexão e filosofia. Mas a UPE fez essa distribuição, uma média de uma questão desde 2012,
consciência crítica e a filosofia, filosofia e reflexão, reflexão e sabedoria. E nessa parte aqui, a UPE vai trabalhar uma outra questão envolvendo filosofia na história. Vamos lá. O que vem a ser a consciência crítica? Consciência é a construção que o sujeito estabelece com o seu objeto. Então, a relação entre o eu e a realidade desenvolve uma consciência. A consciência pessoal, a consciência própria, a perspectiva também do outro, né? A consciência do outro. Quando eu relaciono essa relação aí, né? Dialética, essa reflexão sobre aquilo que está ao nosso redor, daí surge a consciência crítica. E filosofia, claro, né? Estimula a consciência crítica. A UPE pode, já caiu uma questão lá atrás, falando dos tipos de consciência, tá? A consciência científica, a consciência mítica, a consciência moral, a consciência filosófica, histórica. Então, de acordo com o aspecto a ser abordado, de acordo com o aspecto que eu irei explorar ou estudar o objeto de estudo, a gente pode desenvolver uma consciência. Se o cara é muito fiel, está lá na igreja, glória! Ele pode desenvolver uma consciência religiosa daquilo que está acontecendo ao seu redor. De repente, ele vai definir que tudo que ocorre na sua vida tem um propósito divino. Mas aí você pode ter uma consciência política, em tudo ver justamente uma articulação política e assim por diante. A gente pode encarar isso como várias portas, várias janelas que você pode ter acesso para entender e compreender essa realidade, tá? Tem também a questão do senso comum, aquela visão que é definida, né, a partir de uma média, no caso, a população desenvolve tal crença e aquilo pode se tornar ali um senso comum. O senso comum, não esquecendo, é uma matéria-prima, né, a base para o desenvolvimento do conhecimento científico. De repente, o senso comum que parte de uma prática que de repente não é comprovado, por exemplo, na minha infância, a gente usava o joá, né, para escovar os dentes. Cientificamente falando ali, não havia uma confirmação, uma comprovação. Então, ali a gente desenvolveu o senso comum, mas a partir do momento que houve a investigação, houve a análise, a partir do momento que a ciência encontra resultados confirmando que de fato o joá é benéfico para os dentes, então sai do senso comum e entra o conhecimento filosófico, tá? Mas a UPE trabalhou isso lá atrás, né? Os tipos de consciência. Eu creio que vem uma questão mais direta falando sobre consciência. Uma questão, então vamos lá, 6 questões. 2 envolvendo conhecimento filosófico, definições de filosofia, esse apego à sabedoria, esse amor à sabedoria. Consciência crítica, a relação reflexão, filosofia. Você tem justamente uma questão envolvendo essa temática. Uma questão envolvendo filosofia na história. Ah, professor, até agora veio uma questão mega, super difícil envolvendo a filosofia na história? Não. Você vai encontrar uma questão em que a UPE vai fazer a síntese da filosofia nos contextos históricos, da antiguidade, Idade Média, passando pela Idade Moderna, chegando até a Idade Contemporânea. A UPE não tem debruçado, não tem mergulhado, aprofundado quando a gente vai abordar, né, a filosofia na história. A UPE tem trazido uma visão geral, uma visão panorâmica, tá? Uma visão panorâmica da filosofia na Antiguidade Ocidental, Grécia, citando os sofistas, aqueles habilidosos na retórica, na oratória, os pré-socráticos, os filósofos da natureza, né? Então, a UPE já colocou uma questão lá, um texto perguntando: os primeiros pensadores, os primeiros a sistematizarem conhecimento filosófico foram os pré-socráticos, tá? E nem chegou a citar pré-socráticos como Tales, como Anaximandro, Anaxímenes, quem mais? Heráclito, Parmênides, não chegou a aprofundar, mas lembrando que esses pensadores têm o que em comum? Eles vão buscar uma substância primordial, a substância primeira, o arquê, para entender a physis, a natureza, tá? Então, também a gente pode defini-los como essencialistas, no sentido que eles estão buscando justamente essa essência para entender, né, a natureza. Então, eu espero uma questão
Filosofia na História, mergulhando na Idade Média com a Patrística, com Santo Agostinho, a Escolástica, São Tomás de Aquino, na Alta Idade Média, Santo Agostinho, que resgata Platão, outro na Baixa Idade Média, naquele cenário já de revigoramento urbano, comercial, São Tomás de Aquino, que se inspira em Aristóteles, a obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus, a obra de São Tomás de Aquino, Suma Teológica, tá? Na Idade Moderna, geralmente a UPE trata daquela visão geral em que teremos uma valorização da razão, da ciência, e o Renascimento contribuiu muito para isso, para o avanço científico. E na Idade Contemporânea, a consolidação desse pensamento filosófico, no entanto, já tendo contrapontos em relação à Grécia Antiga. Se o Renascimento se inspira no clássico, se inspira aí na filosofia de Platão, Aristóteles, a partir do século XVII, XVIII, a gente já tem uma redefinição, um novo caminho, citando aí o próprio René Descartes, no século XIX, Nietzsche, tá? Que vem justamente desconfiar. Será que Platão, Aristóteles, eles têm de fato, né, essa moral toda, essa bola toda? Nietzsche vai se inspirar, por exemplo, nos pré-socráticos. Mas, como eu falei, não deve ter aprofundamento. Geralmente a UPE fica ali na resposta correta, tá? Grécia Antiga, pré-socráticos, os clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, ou chega na Idade Média citando, como eu falei, a patrística, a escolástica, e na Idade Moderna essa visão panorâmica, né, do avanço da ciência, os paradigmas da modernidade. Então eu creio que você não vai ter dificuldade também em responder essa questão envolvendo filosofia ao longo da história. Então vamos lá! 2 questões de conhecimento filosófico, uma questão de consciência crítica e filosofia, uma questão de filosofia na história. E as demais, professor? Então eu aposto, mais uma vez, valores sociais, uma questão trazendo essa definição de valores, essa natureza social do homem, que você, né, que gosta de stalkear a galerinha aí, né, no Instagram, que gosta de trazer aquele julgamento, aquela valoração, presta ou não presta, sei o que lá. Pronto. O homem, ele desenvolve justamente essa consciência moral e dessa capacidade de valorar as coisas, definindo como bom ou ruim. Claro que a filosofia não chega e diz, olha, isso deve ser feito, isso não deve ser feito. O objetivo da filosofia é problematizar aquilo que é tão natural, é encarado com naturalidade por muitos, tá? Mas valores sociais, a construção desses valores se dá através de um processo histórico, um processo cultural, e essa capacidade de valorar, né, de conceber aquilo como certo ou errado, que é comum em todas as culturas, tá? De acordo aí com o cenário, de acordo aí com aquilo que é desenvolvido por aquele grupo social. Então, teu grupo social desenvolve a capacidade de julgar, de valorar, de conceituar aquela prática como correta ou não correta, tá? E aí vem a questão da ética, a questão da moral, que a banca não vai aprofundar. Isso fica para o 3º ano, a questão da ética e da moral, mas a gente pode citar justamente essa parte, essa natureza social do homem, o homem como um ser político, lembrar que já foi citado sim, né? O próprio Aristóteles, o homem é um animal político. Política é o que? Articulação, debate, reflexão, tá? Então eu espero uma questão envolvendo valores sociais, sim, e uma questão envolvendo cultura. Assim a gente fecha a prova do seriado, tá? A cultura, a dimensão cultural do homem, a cultura como uma necessidade para que o homem possa sobreviver, né, diante desse mundo aí caótico, através da cultura. O que é cultura? Em resumo, tudo aquilo que o homem produz. Aqui a gente não pode definir a cultura superior ou inferior, mas existem culturas, tá? Até naquela percepção do multiculturalismo, aquela corrente que vai estudar a diversidade cultural, a pluralidade, tá bom? Então, 2 questões, conhecimento filosófico, uma questão, filosofia na história, uma questão, consciência crítica e filosofia, uma questão de cultura e uma questão de valores sociais, tá bom? Então, eu aguardo essa prova a partir das 8 horas. Ou comenta a prova e no finalzinho da noite, ou até na própria segunda-feira, a gente vai revisar Sociologia e História. Excelente prova, capricha aí, eu quero 10 em Filosofia, tá? Você que é inscrito no nosso canal,
deixa aquela curtida, deixa aquele like bacana, né, para ajudar o nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Durante todo o ano a gente sempre está aqui trabalhando, tá? Esse ano não foi possível renovar os nossos vídeos, as nossas aulas, mas aqui você encontra aulas, né, nessa cobertura total vestibular seriado desde 2009. Isso, desde 2009 você encontra vídeos aqui dessa cobertura com dicas, orientações, tá bom? Meus feras, então caprichem aí, façam uma ótima prova. Lembrando dos portões abertos 1h da tarde, portões fechados 2 horas. A prova começa de 2h15, 5h15 você pode sair com o caderninho de prova, 6h15 termina o primeiro dia e às 7h15, 8 horas, a UPE deve divulgar aí o gabarito preliminar. Boa prova, porque você sabe, o fera ligado não fica atrasado, será aprovado, classificado no vestibular seriado da UPE.